Bom dia a todos. Hoje mais um podcast da Quan Contábil e com uma presença ilustre aqui conosco, que vai participar da nossa conversa, Dr. Piraci Oliveira, um grande advogado tributarista, palestrante, né? E nós temos a honra de ser parceiros há tanto tempo, né, Dr. Piraci? Então, bom dia, é um prazer estar com a gente aqui. Bom dia, agradeço a sua presença há mais de 20 anos. Mais de 20 anos, Piraci. Faz tempo. Hoje está aqui pela vez há mais de 20 anos. Eu me lembro quando eu ia assistir as suas palestras. Sobre construção civil, exatamente. Uma grande honra estar aqui, especialmente hoje, que é o primeiro dia da apresentação do novo texto, né? Exato, Piraci. Então hoje a gente vai dar uma discernida a respeito dessa, praticamente já fechada, né, Piraci? Só faltando agora aí voltar para a câmera para poder, enfim, dar um ajuste final. Então, vamos aqui dar uma pincelada nos pontos principais que essa reforma nos traz para 2026, porém, já deixando claro que 2025 vai ser um ano-chave para que as empresas se preparem, né, com essa mudança que vai mudar a vida das empresas. Não é isso, Piraci? É isso mesmo. A conversa de hoje tem o privilégio de ser a primeira, talvez, que tenha já sob a mesa o novo texto, né? Sim. Então, o relator no Senado apresentou ontem o texto. São 540 páginas, que é apresentado ontem meia-noite, eu me debrucei sobre ela na madrugada, na medida do possível, e houve muitas alterações. Porque a gente tem a ideia disso, durante o trâmite no relator, foram apresentadas mais de 2.300 emendas. 2.300 emendas. E 600 delas foram acatadas de uma forma ou de outra. Então, em relação ao texto que conhecíamos, que veio da Câmara, esse tem 600 alterações. E o que mudou, Piraci? Mudou muita coisa. O que eu chamo de mais relevante para o mercado contábil, fiscal, para as empresas de maneira geral, é a eficácia. Então, vamos lá. Primeiramente, a eficácia da reforma seria 1/1/26, ou seja, a partir de 1/1/26, nós passaremos a ter mais 2 tributos sobre apuração, que é o IPS e a CBS. Esses 2 tributos passariam a viger a partir de 1/1/26, esse era o texto que conhecíamos, com uma alíquota de 1% no total. Então seria 0,1 do IPS e 0,9 do CBS. As empresas teriam que passar a destacar esse imposto nas notas fiscais a partir de 1/1/26, apurar esse tributo, recolher e descontar isso. O IBS, o ICMS, o ICS, e o CBS e PIS/COFINS. Então, as empresas passariam a pagar 1% a partir de janeiro e descontar de PIS/COFINS e ICMS e ISS. Isso mudou. Agora, com esse novo texto, ainda sujeito ao novo debate, a vigência passa a ser essa, mas a eficácia é 1/1/27, ou seja, em 1/1/26, as contabilidades, as empresas deverão apurar esse imposto, escriturar esse imposto, entregar as obrigações acessórias, mas não efetuarão o pagamento, porque será um ambiente de teste em 26. Então, as empresas não poderão ser multadas pelo não pagamento, mas as obrigações acessórias que não conhecemos ainda deverão ser cumpridas. Esse é o principal ponto prático que eu enxerguei. Exato. Inclusive, o nosso gerente de operações aqui do Grupo A, o Marcelo, né? E a gente se preocupa muito com essa parte aí, que é a parte de obrigações acessórias, recolhimentos. Os clientes perguntam muito pra gente, né? Inclusive, a gente está tendo muito construção civil. Acho que tem um pontinho lá dos 20 anos atrás lá que a gente aprendeu muito com você. Aí começamos a atender construção civil e hoje tem bastante cliente aí na construção civil, né? Então, eu queria falar um pouco, não sei se o Marcelo também comentar, quais os desafios aí da operação, né, Marcelo, em termos de. Até porque o Piraci colocou agora essa questão do recolhimento, né? Eu acho que então vai pegar mais para as contabilidades em 2026, né? E só em 2027 que o empresário vai começar a ter o efeito, né? Do tributo efetivamente no caixa, né? É isso? Eu acho que agora, doutora, esse ano agora de 2025, o desafio maior para a gente aqui em contabilidade é realmente preparar a equipe, preparar sistema, desenvolvendo sistemas que vão ter que estar se adequando para essas entregas em 2026, né? Provavelmente não vai haver o recolhimento, mas vai haver as entregas, né? E quando se fala de entregas para governo, tudo que não se compre ali dentro de prazo, se compre
pré-risco ali gera multas, né? Caso de entregas ou entregas de forma errônea. Então, eu vejo que para a gente aqui, contabilidade, um dos maiores desafios vai ser esse, de adequação realmente, de novos sistemas, novas ferramentas, né? Eu enxergo dessa forma. E para as empresas, doutor, o que o senhor enxerga? Olha, quando a reforma foi vendida ao público em geral, né, para as pessoas aposentadas, pequeno empresário, meio, simples, foi dito que haveria uma grande simplificação. Eles só não esclareceram que essa simplificação começaria em 2033. Tá? Então, o período de transição, que vai de 1/1 de 26 até 31/12 de 33, para nós, operadores da contabilidade fiscal, do direito tributário, vai implicar numa carga burocrática muito maior. Então, nós vamos entrar 1/1 de 26, que está ali na esquina, tá? Há um ano daqui. O próximo panetone, você já virou a chave para apresentar esse 1% a mais, com mais obrigações. Como não vai ter que pagar o tributo, embora você tenha que pagar, mas poderia descontar, o efeito no caixa seria zero, mas você tem obrigações tributárias. Fazer entrega. Marcelo, nós vamos ter o problema de treinar a equipe, adequar sistemas e treinar o cliente. Treinar o cliente. A mentalidade, né? Vira a chave completamente. Em especial, para algo que é muito pouco comentado e que é a grande revolução da reforma tributária, que é o split payment. Nós vamos falar sobre isso na sequência. O split payment muda tudo que a gente viu na vida. Então, mais do que escriturar, apurar, debitar, creditar, ter um livro de apuração, como é que vai ficar o split payment? Então, se a gente puder abrir uma janela com relação a esse assunto, eu acho que junto com a vigência, o split payment é o mais importante. Vamos lá. Que seria, então, Vamos lá. O split payment é o seguinte: hoje você vai a uma loja e compra um telefone. Então você entra numa loja qualquer, compra o telefone custa R$1.000. Então a loja emite a nota de R$1.000 e você paga R$1.000 para a loja. A loja pega aquela nota fiscal, contabiliza, ela vai ter ali o débito de hoje, PIS, COFINS e ICMS. Então, no que diz respeito às folhas de tributo sobre consumo, ela vai pagar PIS, COFINS e ICMS, não paga IPI, se for lojista. Ela recebe 100 e apura esses tributos. Pega o seu crédito, faz o seu livro, no final do mês ela paga PIS, COFINS e ICMS. Okay. O que muda a partir de 1/1 de 27, especialmente, ou 26, ou a gente não sabe quando, porque o split payment é um agregado da reforma que pode entrar aí no 1 de 27 ou não. Né? O split payment é o seguinte: quando você, Marcelo, entra numa loja e compra um telefone por R$1.000, a hora que você passa o seu cartão R$1.000, o lojista não recebe mais os 1.000. Ele vai receber 1.000 menos a alíquota do IVA, que se estima ser algo perto de 28%. Sim. Então, o lojista vai receber, na verdade, 720, se minha memória não estiver aqui ruim, 720, e o tributo já vai ser recolhido diretamente na maquininha de pagamento. Ele vai uma parte para a Receita Federal, que é o CBS, e uma parte para um estrengo novo que se criou, que é o Comitê Gestor do IBS. Sim. Então você já paga o 1.000 e o lojista recebe 720. Sim. 28% daquilo já vai para o recolhimento. Na contabilidade, você vai então reconhecer a venda e vai reconhecer essa receita líquida e vai reconhecer a tributação como um ativo. O comitê gestor é calculado o imposto. Entendi. Então você já pagou esse débito. Aí no final do mês, o comitê gestor, no caso do IBS, que é o ICMS e o ICS, vai fazer para você um conta corrente online. E que ele vai dizer o seguinte: olha, lojista, você teve um débito na compra do Piraci de, vamos imaginar, 14%, R$140. E ele vai compensar esse débito com os créditos que você teve. Quais foram os créditos que você teve, em especial, quando você comprou esse telefone? Só que quando você comprou esse telefone, você fez a mesma coisa. Quando o lojista comprou da distribuidora por 600, ele pagou 600 e fez a mesma coisa. Splitou o pagamento. Então, o comitê gestor vai dizer: ó, tem um débito de 140 de CBS e tem um crédito de 70 de CBS. Então, aqui ele pagou o valor, não tem nenhuma operação. Juntamente com isso, esse lojista vai informar quanto ele consumiu de energia elétrica, de telefonia, de contabilidade, de TI, tudo isso vai gerar crédito. Só vai gerar o crédito do tributo efetivamente pago, não é mais escritural. Então,
O lojista vai tomar o crédito daquilo que foi pago pelo fornecedor via split payment e vai ter o débito da saída. Se tiver saldo credor, que é muito pouco provável, ele recebe em 3 dias, diz a lei, eu não acredito. Se tiver um saldo devedor, ele já vai pagar com base nesse valor. Então, imagina você o nível de complexidade disso que eu acabei de explicar em 2 minutos, para você ter um ano para colocar isso em xeque. Eu faço parte de vários grupos de estudo, de associações. Então, uma delas é a Associação de Cartões de Crédito. Eu acompanho muito os trabalhos dele e tal. E o que eles estão dizendo é o seguinte, que não tem condição de criar esse sistema em um ano. Não tem condição. Não tem condição de você criar em uma maquininha de cartão de crédito, débito, uma sistemática de pagar e ele dividir o pagamento em 3, vai um para cá e 2 para lá. Então nós estamos vivendo uma situação ainda de grande incerteza. Né, de grande incerteza. Eu acho que ainda tem muita coisa para ser discutida, debatida, haverá ainda muita regulamentação, e eu coloco em xeque a questão da eficácia disso em 1 de 26. Exato. Exato. Isso que eu ia Já comentar. 27. Já estenderam um ano. Já estenderam um ano. Então a tendência é quando chegar em 27, estender mais um. Né? Ou seja, eles vão. Provavelmente eles não vão conseguir pôr essa tecnologia, que até eu não sabia do nome, né, em primeira mão aqui. Eu sabia que existia uma tecnologia envolvendo os novos tributos, que era o IBS e CBS. Nós fomos uma palestra, o secretário lá estava palestrando, os cabeça lá para mais de 5 mil contadores, e ele falou justamente essa questão, que o tributo vai ser recolhido na hora da compra, né? E, consequentemente, não vai haver mais esse negócio do empresário decidir se ele paga ou não o imposto. Então, eu queria até que você falasse um pouco dessa questão, que eu acho que é um tema muito assim, pertinente. O empresário brasileiro ele atua muito assim, né? Assim, o imposto eu dou um jeito depois, né? O imposto eu recolho depois, né? Então, o novo sistema, o secretário lá da Receita deixou muito claro que eles estão querendo criar uma sistemática onde não vai mais haver inadimplência de recolhimento de tributo. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão que acho que vai quebrar muita pequena, média empresa aí. Vamos aprofundar nisso, tá? Isso aí, só esse assunto dá, assim, horas de debate. O split payment. Então, a gente falou do split payment, né? Então, quando você passa o cartão de crédito, você vai na maquininha, passa o cartão de crédito, ele faz a divisão, ele já splita. Split no inglês, dividir. Splitou o pagamento em 3. Ok. Vamos lá. E se pagar dinheiro? E se for a pagar? Parcelar. E se eu antecipo para pagar depois? E se eu recebo para pagar em 10 parcelas? São situações que você não tem ainda a sistemática. Agora, de novo, no split payment, que é algo que eu tenho sentido, que eu sinto com mais frequência, falo que as pessoas não debatem isso, tá? Então, vamos falar do split payment, vamos dar uma aprofundada ainda maior nele. Já foi provado isso em outros países do mundo, tá? Alemanha, Itália, outros países já provaram o split payment e abortaram. Por quê? Porque monetizou-se a economia, simplesmente assim. Então as pessoas, ao invés de pagar com cartão de crédito, ter essa operação que divide, as pessoas passaram a andar com dinheiro cash. E o dinheiro cash pagava o dinheiro cash e aquela operação não era registrada. Houve uma desbancarização da economia nos países que criaram o split payment. Tem uma entrevista do secretário especial da Reforma Tributária em que ele diz o seguinte: fiquem tranquilos. Quando indagado essa questão, ele diz: fiquem tranquilos que aqui vai ser diferente, aqui vai ser melhor. É assim que nós temos de que nós fazemos tudo melhor, né? Então, o que vai acontecer? Você tem, na economia, você tem duas regras que são muito importantes. Primeiro é a curva de Laffer, que fala o seguinte: olha, se a tributação chegar num ponto tal que é insuportável, o mercado passa a não pagar mais, ponto final. E essa curva de Laffer é indicada como algo como 30%. 30%. No Brasil já é 34%. Com essa reforma, ele vai para 40%, 42%. Então, assim, lamentavelmente, vai passar a existir uma monetização, um pagamento físico de dinheiro. E eu vou abrir aqui uma outra janela que também dá um outro problema, que é a tokenização. São as criptomoedas. Na 25 de março, você já compra produto com criptomoeda. Você sabia disso, não? Não. Tem uma matéria super interessante que eu vou compartilhar com vocês, dizendo que lojistas na 25 de março já estão aceitando criptomoeda.
do pagamento para outro lojista. Então, o lojista tem uma loja na cidade de Ribeirão Preto. Ele vai na 25 de março, faz uma compra de 50 mil reais. Como é que funcionava antes? Carta sobre a mesa. Pagava por fora. No Pix, no dinheiro, no cheque, no dólar. Agora o lojista falou o seguinte, lá, o Oriental especialmente, olha, o que o Oriental pensou? Eu importo o produto lá da China. Eu tenho que pagar o chinês. Você paga. Então eu tenho que comprar o chinês, pagar o chinês, embarcar com o chinês, vender na 25 de março, pagar. O que acontece? Ele faz uma criptomoeda. Sim. Então eles já estão aceitando criptomoedas como pagamento de produtos, porque no mesmo momento ele já acredita o chinês. Sim. Não passa nem por ele. Sim. Se vocês não têm conhecimento da criptomoeda em autocustódia, estou dizendo autocustódia, não aquela criptomoeda que passa por banco, ele já paga o fornecedor. Então ele vende para você 50 mil reais, você paga 50 mil reais em Bitcoin, em criptomoeda, tem uma criptomoeda que é dólar, você paga aquilo já para o chinês e ele já faz o conta corrente e esse dinheiro desaparece. Isso é a curva de Laffer, ou seja, você chega num ponto na tributação que as pessoas não pagam porque não suportam o pagamento. E outra coisa é a mão invisível, Adam Smith lá voltando alguns séculos, que é o seguinte, o mercado se adapta. O mercado se adapta. Não adianta você colocar a tributação de 45% sobre serviço, que é a carga que eu fiz a compra. Nossos escritórios aqui vão pagar a carga grosseira de 45%. Então, Piraci, justamente em cima agora dessa questão que você colocou agora, o setor de serviço, no meu entender, vai ser altamente onerado pela nova sistema. Esse negócio que não vai haver aumento de carga, para mim, é mentiroso. O que você acha? É só você fazer a seguinte conta aí, você das antigas comigo. O IVA e aí o IS, nós temos 3 novos tributos. IBS, CBS e IS. Ele vem para substituir 5. PIS, COFINS, CMS, ISS e IPI. Então deixam de existir 5, passam a existir 3. Se você pegar um serviço, eu pegar um serviço normal, que é o nosso. Nós pagamos hoje PIS, COFINS 3,65. E pagamos um ISS, vamos colocar que seja 5, não é? Sim. Mas vamos colocar que seja 5. São 8,5. Além do imposto de renda? Não, isso não conta. Então vamos lá, nós pagamos aqui, o seu escritório aqui vai pagar 8,5 de carga tributária sobre o consumo. Esta alíquota global, a partir da reforma, vai ser 28,1. Exatamente. Como é que você explica isso? Você vai sair de 8 para 20. São 3 vezes mais. De metade do consumo. Então você vai sair de uma carga tributária hoje nos nossos escritórios que uma carga total que gravita aí 17, 18, 20, 17 a 20, nós vamos para 40, 42. Agora, e o crédito, que supostamente nós vamos ter crédito, não é isso? Pelo menos é o que reza o texto da lei. Também nós vamos passar a ter crédito. Que crédito é esse que nós vamos ter? Vamos pegar a cor e o meu escritório. É isso. Eu tenho os funcionários. Você vai ter crédito de tudo que você adquirir que tenha tributação do IVA. Qual é o teu maior custo aqui? Minha mão de obra. Zero. Então não vou ter crédito da Folha. Como hoje eu não tenho. Você vai ter. Não vai ter. Não, vai ter que todo mundo virar PJ. Você vai ter. Você vai. Não vai emitir nota. Você vai. Então, é uma das consequências que vai acontecer. Você veja. Você vai ter crédito hoje do trabalho de TI, energia elétrica. Aluguel, se pagar aluguel, você comprou um maquinário, vai ter crédito e tal. Você vai ter crédito de tudo que tenha pagado o IVA. Na sequência. Mas a folha não. Que é a mesma regra de hoje. Pois é. A mesma regra de hoje. Esses 40, as hoje você não está no cumulativo. Não, sim. Mas assim, se eu fosse lucro real, digamos assim, vamos para essa premissa, né? Não, então, pode falar. No fim do dia, você vai partir de 17 para 40 para Exato. Quem vai pagar essa conta? Então, e aí tem interessante a gente falar também para os empresários, é um programa que a gente procura trazer bastante temas que envolvem o empresário, a questão dos regimes tributários, né? Porque o que acontece? Vamos falar da substituição dos tributos, IBS, CBS, substituição aí do PIS, COFINS, né? Ou seja, vai haver apenas uma troca aí de siglas, de nomenclaturas, né? E como é que fica os regimes tributários? Porque nesse sistema do split, né, split payment, tá comentando, vai haver um lucro real. Então, assim, ou seja, tudo indica que você vai ter que todo mundo virar lucro real para poder viabilizar
os créditos e, consequentemente, o planejamento tributário vai ser focado numa situação assim, ou você, o empresário, se organiza 100% para fazer a gestão do seu negócio, pegar nota de tudo, né, e etc e tal, ou uma coisa. ele vai quebrar, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão dos regimes tributários, porque a gente atende ainda muita empresa do Simples Nacional, né? E aí realmente fica um ponto de interrogação gigantesco, que pode até trazer para o próximo programa eventualmente, né? Eu queria se essa sugestão, vou trazer ele aqui mais vezes aqui, se ele tiver a honra da presença, né? Para a gente poder falar um pouco dessa questão que nós, mesmos contadores, estamos com um ponto de interrogação na cabeça e imagina os empresários, né? Vamos lá. Olha a loucura. Olha a loucura. Os regimes tributários especiais estaduais, eles tendem a acabar em 33. Então, Corredor de Minas, Fundap, Santa Catarina, isso aí tende a acabar. Um dos objetivos da reforma era esse. Vamos ver o que vai acontecer. Eu não acredito. Tá? Eu não acredito, porque já abriram uma exceção na Zona Franca de Manaus. Se você vai acabar com todos os regimes, tem que acabar com a Zona Franca de Manaus. Se você acabar com a Zona Franca de Manaus, não tem nenhuma loja. Só para a gente lembrar aqui, né? O pneu, você faz uma moto em São Paulo, e aí você fabrica as peças aqui, o pneu aqui, comporta o motor aqui, põe no caminhão, leva para Manaus, monta, parafusa e traz a moto de novo, que tem que gerar trabalho lá. Então é uma coisa absolutamente irracional. Já está mantida, inclusive o IPI mantém-se por força da Zona Franca. Em uma outra situação. Os produtos que estiverem em fabricação na Zona Franca, que é a linha branca, em moto e tal, vai continuar tendo IPI, junto com tudo que a gente está falando, que tem que dar competitividade para a Zona Franca de Manaus, já é um problema. Agora, RET, que é o mais especial, é um capítulo à parte, vamos falar do Simples. O Simples basicamente é o seguinte, mais ou menos, em linhas gerais, tá? Para você entender a loucura que é isso. Mantém-se o Simples, o seu escritório do Simples não é também do Simples, eu suponho. Mantém-se o Simples. Como tá? Ok. O adquirente da tua nota não vai tomar crédito, porque não tem IVA ali dentro. Então, quando você fatura o serviço de contabilidade para um comércio, ele vai pegar a tua nota fiscal e vai dizer assim, com a emissão de nota fiscal, R$3.000. Tá. Quanto que é o custo disso aqui? 3 mil, porque não tem IVA. Se não tem IVA, não tem nada. Vai ter ali um IVAzinho de 2% dentro do Simples. Então, tratado com isso no Aquele que é material. bem material. baixo, bem baixo. Vai pegar a tua nota de 3 mil, custo. Não tem crédito. Você vai passar a ser custo para essa empresa. Não vai tomar crédito de nada. Ok. O teu vizinho opta por ingressar no novo sistema, que é optativo para o regime do Simples. Ele pode estar no Simples e pagar o IVA. Se ele pagar o IVA, ele gera crédito para quem Está do novo sistema, né? Ele vai pagar ali, tem uma redução de 30%, ele vai pagar 20%. Aí ele pode repassar, os 20%, né? E o tomador do serviço apropria o crédito. Apropria o crédito, perfeito. Então o Simples se tornará menos competitivo se não adequar. É o híbrido. É o modelo híbrido. É o híbrido. Agora, se você for no presumido, ele não tem escolha. A gente tem que ir para jogar para ele. Então, tudo isso ainda é uma grande confusão. A gente não sabe como vai acontecer. Vai depender da regulamentação. De novo, esse texto vai ser ainda levado a debate no Senado. Depois ele volta para o Congresso. Mas a linha é essa. Vai poder manter o Simples. Manter uma hipocrisia. Pode manter o Simples, só que não gera crédito. Doutor, é mais ou menos acontece com o ICMS hoje, por exemplo, quando você adquire um cliente por exemplo, do Simples, você não tem crédito. Quando você vai para um fornecedor lá que é do presidente, você tem esse crédito ICMS. Sim. É a mesma coisa. Né? Só que ele está saltando para uma base muito maior. E vai ter a possibilidade do híbrido, né? Então, assim, você vai poder ficar no Simples e optar pelo não acumulativo, como você falou, né? Então, é uma complexidade até para a gente que opera aí, porque no final das contas, os prestadores de serviço realmente vão estar numa situação bem delicada aí até 33, né? Até 2033 é um período grande, né? Para a gente ficar nessa... Não precisaria ser tão extenso, né? A reforma inteira tem um período de transição de 50 anos. Efetivamente, vai até 33 a primeira etapa. Então, são 50 anos e vai até 33. Se você perguntar, mas tá bom, e qual é a alíquota da nova reforma? Ninguém sabe. Porque você tem 3 alíquotas. Você tem uma alíquota federal, uma alíquota estadual e uma alíquota municipal. Então, o município de São Paulo vai ter a prerrogativa de estabelecer qual é a alíquota dele dentro do IBS. A única condição é que tem que ser para tudo.
Então, se São Paulo disser, a minha alíquota, vamos calcular assim, ó, 28 é a alíquota global. Vamos imaginar 14 para a CBS e 14 para a IBS. Se é 14 para a CBS e 14 para a CBS, o IBS para dividir entre Estado e município, vamos imaginar 7. Então, a alíquota básica é 7 para o Estado, 7 para o município. O município pode dizer o seguinte, olha, a minha é 9. Já aumentou 2 pontos ali. O Estado pode dizer, a minha também é 9. Para todos, 8. E a União pode dizer 14. Aí você já saltou para 31%, 32%. Então não existe uma alíquota pré-fixada. O que existiu pela Câmara foi o seguinte, olha, a alíquota máxima global deve ser 26,5%. Se não for, vamos sentar para conversar. É essa a consequência. Então se a gente começar a tributação com 32%, o que vai acontecer? Qual é a punição que vai existir? O executivo tem que tratar com o legislativo para ver o que vai fazer. Ponto. E a gente fica aqui pagando imposto. É assim, outro ponto, por exemplo, fala-se não, que a reforma muda a forma de você recolher o imposto, que agora você recolhe no final, não quando nasce a operação, né? Quando você vende, na ponta final, né? Por exemplo, quando você for vender para outro estado, por exemplo, eu vou vender para Santa Catarina, como é que já existe uma tratativa de como vai funcionar? Eu vou recolher para Santa Catarina o imposto, São Paulo, como é que esse mecanismo já está formatado isso? Qual a tua idade, Fábio? 42. Não se preocupe também. Porque isso é daqui 50 anos. Quando você 50, esquece. Nós não vamos enxergar isso, nós vamos... Eu esqueço. Então, assim, a reforma diz o seguinte, a tributação vai ser no destino. Então, como é que falou? Ela vai nascer agora a reforma. Começa Ela em e o- 27 começa. Isso implantado em 50 anos. Então ela começa bem... Por que você falou que era 50 anos? Você perguntou a minha idade, eu vou perguntar então quantos filhos que você tem, quantos filhos. Eu tenho uma menina de 21, um menino de 17, o 17 vai para essa área e pode ser que se veja. Eu tenho um que pode fazer 8 agora, uma de 10, né? E às vezes eu falo, pô, eu me arrependo de ter colocado 2 filhos no mundo, nesse mundo tão complexo de carga tributária aí, né? Olha, assim, não, te falar, o que vai ficar para alguns isso? países, Essa é. assim, alguns países, né? Exemplo, os Estados Unidos, eu conheço, já tive lá algumas vezes. Você vai numa loja, vai comprar esse celular, quanto custa? É $100, no caso você paga $120. Os 20 é o imposto. Por que não fazer? E eu imagino que isso é uma coisa bem simples. É assim, ó. Por que aqui se complica as coisas? Já se disse que a definição de esquizofrenia é fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente, né? Que é o que a gente está fazendo. O que acontece no mundo inteiro que deu certo? Não é certo, né? O IVA nos Estados Unidos é 7, não é 20, não é 7. Não, Não, é certo, mas vamos falar. Não, mas Como é que cada funciona estado, uma não, ali cada estado tem Isso, uma mais grave 27. Como é que funciona uma Flórida? Você vai comprar um telefone, quanto custa? $500. Plus tax, mais imposto. Mas Quando você vai pagar os 500, eles estão 520, 10, 27, 7% a mais. Beleza. beleza. Na fonte, na origem do destino, tudo mais, é tudo bem. Quem é que paga os 7%? Todo mundo, todos os produtos. Ah, mas a Ferrari paga igual o carro 1000? Paga. O medicamento para câncer paga igual o Viagra? Paga. É assim que funciona. Dá certo. Aqui no Brasil, nós já temos, que eu somei ontem, de exceções na lei, já são 450. Então nós temos alíquota cheia, redução de 40, redução de 50, redução de 60, redução de 70 e isenção. Não, Um produto, por exemplo, eu atendo um grande atacadista. Um grande atacadista, desses enormes aí. Ele tem produto, você vai passar no caixa uma compra de final do ano, vai ter produto isento. sim, Vai ter produto a 40, a 60, a 50, e como é que vai fazer o cálculo na boca do caixa? é verdade. Então, para esses casos, já está sendo criado um split payment presumido. Aí você começa o jeitinho. Então, ao invés de 28, vai criar uma alíquota de 14 e não toma crédito. Sabe que é as loucuras? Então, os grandes atacadistas aí vão pagar 14 e não tomar crédito para facilitar a vida e tal. Então, é aquilo. Não adianta. Se você me perguntar, desde o começo, gostou dessa questão, qual é a chance disso dar certo? 0. E uma coisa extremamente importante, que é relevante, né?
E aqui estamos um pouco na política, porque a reforma tributária tem um caráter político. Tanto a isenção de 5 mil reais, quanto a reforma tributária jogada para o próximo governo. Sim. Não é nesse. Não é nesse. Por quê? Porque é impopular. A reforma tributária será altamente impopular. Você vai ter que aumentar o teu produto 20%. A aviação ficou de fora nas exceções. Então, o cálculo global para a prestação de serviços de quem não tem exceção é um incremento de 20% a 25% no preço. Beleza? Beleza. O sistema de aviação no Brasil já é caríssimo, já está numa situação de grande penúria, as empresas brasileiras estão caindo pelas tabelas. Vai aumentar 20% no mínimo o preço da passagem com a reforma tributária. Sim. 20% no mínimo. Já é caríssimo. Que já é caríssimo, vai aumentar porque ficou fora das exceções. Então, essas exceções que foram dadas acabaram criando uma situação e tem que manter algumas outras num patamar maior. Serviço, aviação, tudo vai aumentar. Ou seja, 20%. o custo do Brasil vai disparar nas alturas, né? E o que eles estão prometendo de simplificação, né, do sistema tributário, isso daí também esquece, né? Simplificação. Até porque, assim, como é que eles provam, por A mais B, que não vai haver aumento de carga tributária, onde eles cantam isso? Não vai haver aumento de carga tributária. Por onde eles chegam à conclusão que não vai haver, com alíquotas nesses níveis que eles estão propondo? No mundo inteiro, do IVA, a alíquota gravita aí, 7, 8, 9, 10. Eu tive no Alasca agora, sabe qual é lá a alíquota? 0. Porque vai incentivar. Sim. Na Europa é 7, 14 e tal. O maior do mundo é a Turquia, que é 25%. Então agora, hashtag chupa a Turquia, passamos. Né? Nós vamos ter o maior IVA do mundo. Do mundo. Então, qual é a chance de dar certo? Quer ver um outro exemplo bom e bem prático do dia a dia? Você vai correndo no Ibirapuera. Você corre no Ibirapuera, então, tem um tiozinho lá vendendo água de coco. O que você faz, Ju? Você vai dar quanto é água de coco? 8. Você paga R$8 no Pix. Ele pega aquele Pix, somos contadores aqui, consultores tributários. O que o tiozinho tem? Uma MEI. Ele tem a MEI, ele paga lá R$90 por mês, completa, aí enfia o dinheiro lá, acabou, vira a página e vai embora. A partir do ano que vem, vai ter split payment nesse pagamento. Porque tudo vai ter, né? Agora eu te pergunto, o tiozinho vai aceitar o Pix? Se ele aceitar, ele passa para 12. O tio 8 vai para 12. Porque ele vai fazer uma conta maluca e tal. Ou ele vai dizer assim, ó, é só o dinheiro. Aí você tem que correr no Ibirapuera com dinheiro. Para você ter dinheiro, você tem que ir no caixa eletrônico e sacar o dinheiro. Aí você começa, o que eu falei há pouco, uma desbancarização e monetização da economia. Isso pro tiozinho. Aí você vai ao dentista. Vai fazer um tratamento dentário. Quanto custa? 6 mil. Mais o imposto. O imposto do dentista vai ser 40%. Então ele vai dizer para você, 6 mil é 8,5 com nota. Aí você vai dizer, e se eu pagar com Bitcoin? E se eu pagar em dólar? E se eu pagar em dinheiro? Quer dizer, uma confusão. O tributo, a curva de Laffer, o tributo tem que ser baixo para que não seja sonegado, por exemplo. Qual é o tributo hoje que não se sonega, já sonegou muito? Grande capital. Você não vê mais ninguém hoje vendendo imóvel por fora, como era na década de 90. Na década de 90 era básico. Ou vender uma casa, metade por fora, metade por dentro. Pagava em dinheiro, pagava... Quanto a alíquota ficou em 15, dizendo, é 15. O cara fala, 15% não pegar dinheiro no banco, andar com dinheiro. Não paga tributa 15. Se jogar essa alíquota para 28 de ganho de capital, volta a ter tributação por fora, recebendo em dólar, pagando no exterior. Quem tem essa opção faz. E hoje em dia, insisto, que é algo que as pessoas não estão dando a devida relevância, nós temos os bitcoins bombando aí, e segundo diz o Elon Musk, ele vai providenciar uma plataforma que poderá transacionar bitcoin pelo X. Então, se eu posso pagar você pelo Twitter, você imagina o que vai acontecer com o subfaturamento e a tributação. Não estou indicando, só constatando duas situações. A mão é visível e está constatando aqui a curva de Laffer. Não vai funcionar. Governantes, não vai funcionar. A alíquota de 28% para pagar esse Estado que nos sequestra, não vai funcionar. Inclusive, indo nessa linha, até para a gente estar batendo o tempo aqui, vamos até mais de frente trazer alguns pontos, falar mais de alguns pontos mais focado, né? Porque é muita informação mesmo, né? Mas eu queria saber um pouco da sua opinião, você participa aí de vários grupos de discussão, de estudos, né?
Por que o governo trouxe uma reforma depois de tantos anos, né, assim, para aprovar essa reforma, né? Por que não trouxe algo mais assim flexível? Porque a tecnologia ela se molda ao que o que é viável, né? Então a tecnologia ela só organiza aquilo que foi bem planejado. Agora, você inventa um negócio que é super complexo. A própria tecnologia vai ficar complicado viabilizar isso. Então, por que foi nessa linha, né? Qual a sua opinião a respeito disso? Olha, eu sou um dinossauro tributário, né? Eu trabalhei com ICMI. Você trabalhar com consultoria tributária antes da Constituição. Então, eu trabalhei com ICMI. Aí surgiu o ICMS, o Convênio 66, que era a lei complementar que tratava disso, estamos falando de 89, e depois surgiram as reformulações e as novas regulamentações. Desde a década de 90 é que se fala em reforma tributária. Tá? Tem que simplificar, tem que diminuir, o custo do Brasil. Tá? Quando a tributação era 28 do PIB, nós falamos de 34, 35, 40, era 20 no PIB. Sempre se for reforma tributária, a coisa nunca andou. Por quê? Porque não havia interesse, nós não subestime a máquina arrecadatória, não subestime as máfias, a corrupção, não subestime tudo que acontece. Então a reforma sempre foi tendo um caráter populesco, dizendo, vamos ter que simplificar, vamos ter que fazer tal. E ao invés de fazer uma coisa muito mais simples, por exemplo, se você unifica PIS, COFINS e INSS num tributo só, já é um grande ganho. Se você unifica imposto de renda e contribuição num só, um grande ganho. Quer dizer, você poderia muito facilmente adequar o sistema que nós temos hoje, ICMS, uma lei federal para todos, não pode mudar. Não precisava ter feito o que fizeram. Então fizeram um grande estardalhaço. É a política atropelando a todos nós. Estamos todos nós hoje tendo que sustentar uma máquina que não faz sentido. Olha a loucura. Foi apresentado esse problema ontem. Hoje está marcada uma reunião dos líderes com o presidente, com o Palácio, para discutir as emendas PIX, para os caras entrarem em favor. Então, nós temos hoje uma situação política que é difícil de você controlar, que é dinheiro puro, um déficit público explodindo, uma Selic que vai votar amanhã ao mais 1% no mínimo, na minha concepção, acaba aumentando, um dólar que chegou a 6,1 aí não vai baixar, e os caras aumentando, complicando, simplificando, enfiando o custo, e é isso que acontece, infelizmente. Então a minha explicação qual é? A política querendo aparecer. E sempre querendo, assim, aprovar os 45 do segundo tempo, no calar da noite Como é que você pode imaginar uma reforma tributária que cria o split payment e não tem debate? Nada. Aqui, nós estamos em 4 aqui, possivelmente vocês 3 ouviram falar disso assim. Eu ouvi dizer que existe, não sei o que é tal. É o coração da reforma. Não tem debate nenhum, muda tudo. Não, e a própria Receita, eu me lembro, igual quando eu comecei, já estou há 25, 26 anos na área aqui, eu me lembro que a Receita Federal, ela era um órgão que era um outro órgão. Daí criaram a Receita Federal do Brasil. A Super Receita e tal. Então, esse projeto era um projeto que o governo podia pegar e falar, não, putz, já tem algo aqui que foi lá atrás pensado, que era unificar o recolhimento, a gestão tributária. Então, a Receita Federal ela já está aí, a Super Receita Federal. Então, é só que o doutor Piraci falou, melhorar isso daí, não precisa mudar a roda, né? Outra coisa, como esses tributos, uma coisa também que eu fico me questionando, que são os degraus que estão passando para o nosso debate aqui. O fiscal do município vai poder fiscalizar o quê a partir de 27? Tudo. Você participa da Receita. Isso é uma outra coisa também que... Então, o fiscal municipal vai bater a sua porta aqui e vai dizer o seguinte, olha, tudo. Estado bancário, virou fiscal federal. Porque vai ter que... Hoje você tem os 3 níveis, né? Você tem o fiscal municipal, estadual, e a gente, inclusive, tem os níveis de importância nisso aí. Estou falando de São Paulo, você tem o fiscal de Paranaguá, ele vai virar um fiscal federal. Dá para chegar com a empresa e dizer, Estado bancário, balanço, você. Ou seja, não estão, até para a gente caminhar aqui, não estão simplificando, não existe uma reforma tributária, estão criando apenas mais tributos e um sistema novo de arrecadação na fonte, vamos dizer assim, ponto.
tributando em especial o segmento de serviços, que é o que sustenta esse país. O agro e o serviço sustentam o país. E aqui está passando conta. E quem atua na área, né, se prepara, né, assim, porque vai vir coisa... A partir de 1 de 26, qual que é o reflexo para nós? Ele é 3 tributos anuais. Não vai pagar, essa obrigação acessória, vai ter. mas cai no erro do que é o do pagamento. Então, a obrigação acessória. A partir de 1 de 26, o último panetone mais tranquilo é esse. O próximo, você já vai ter que ter preparado 1 ano de RP, treinamento, adequação do cliente para fazer a coisa funcionar. Vai ter mais. Aí você vai ter 26, começa o CBS inteiro. A partir de 26 começa 20% do IBS. E aí ele vai 20% ao ano até chegar em 33. Você vai ter 20% de carga maior e tal. Em 33 acaba ICMS, ISS e o PIS/COFINS acaba em 26. E o IS, que é o imposto sobre o pecado, que tributa aquilo que faz mal para o meio ambiente, para o ser humano, começa já também em 27, não se sabe a alíquota. E para completar, incluíram ontem armamentos e munições. Assim, é isso. Enfim, fora o custo de adequação, né, doutor? Porque agora, pô, você tem que pagar treinamento, você tem que mudar sistemas, implantar novos sistemas, tem esse custo também, que não é um custo alto. Quem paga? Quem paga? Agora vamos lá. Vamos no âmbito da FEBRABAN. Quem é que paga o custo de sistemas dos bancos para adequar o split payment? No mercado financeiro. Enfim, até vou deixar meu convite aqui, ao vivo aí pro doutor Iraci, que virando o ano aí em janeiro, né, dezembro já acabou, já 2024 já foi, mas se a gente puder contar com você início do ano de janeiro, aí, início de fevereiro, a gente já fazer uma nova conversa, vamos tentar acompanhar, né, vamos tentar acompanhar esse assunto aí, porque realmente, se a coisa não mudar, dezembro de 25, né? Que aí já janeiro começa o novo sistema, nós vamos ter que invadir Brasília, fazer igual fizeram lá, vamos pegar todos os prestadores de serviço aí, nós vamos estar lá, né, invadindo o Congresso lá, porque olha, isso é uma missão tributário. Até para tranquilizar um pouco, porque eu tenho muito cliente que já está preocupado, né? Já tem, né, que vai ser tudo, né? E eu queria, só, até para tranquilizar ou não, né, doutor, eu queria que o senhor confirmasse e ratificasse o cronograma, então, para 2025, 26 e 27. Vamos lá. Ficou assim. Neste projeto apresentado, ele ficou assim. 1 de 26, 1% de IVA, dividido em 0,1 IBS, 0,9 CBS. Antes, você pagava esse 1% e você descontava ele, o 0,9 de PIS/COFINS, e o 0,1 descontava, estaria direto, na veia direto, de ICMS ou ISS. A redação apresentada ontem, meia-noite, diz o seguinte: mantém, mas não paga. Certo. Então você mantém 1%, debita, acredita, faz tudo. Obrigação nacional é teste. Então, estou confiante em fazer teste. Vai no teste. Então, esse 1%, ele joga para você fazer o teste. 1 de 27, você já entra 100% CBS, 14%, e mais ou menos 3% de IBS, que é 20% da alíquota. E aí o IBS vai aumentando 20% ao ano até 2033. Então, a agenda de curto prazo, 25, treinamento, Rivotril, bastante. Em 26, 1% não paga, a obrigação acessória, 27, plenitude. Tá? Tudo isso aí ainda a ser avaliado e ser questionado. Eu tenho feito várias palestras, para terminar, e tenho dito o seguinte: o objetivo da palestra, o principal objetivo da palestra é que eu saia dela com as pessoas em pânico. Né? Se não estão em pânico porque não atendeu, eu não fui eficiente em seguir os desafios para explicar. E acontece que eu espero que aqui eu tenha conseguido criar esse pânico. Eu não saí em pânico, eu não saí em pânico, mas eu cheguei a conclusão que o nosso país é uma piada. Não, isso antes da palestra, já isso. Mas o pânico é sempre importante, né? Por isso que eu chamo de palestra Rivotril. Em relação a me chamar aqui, olha, eu acho assim, você tem que criar uma sistemática de fatiamento da lei para tratar. Eu sou facinho. Chamou, eu venho. Ótimo. Fechou. Obrigado. Bom, assim, mais uma vez, assim, da minha parte, muito obrigado pela sua honrosa presença, tá? Um Feliz Natal, boas festas, você e família. E é isso, pessoal. Inclusive,
Você veio de verde em homenagem a ele, né? Também. Infelizmente eu tô meio chateado, tá? Mas tudo bem. É isso mesmo. Obrigado aí. Sempre uma honra contar com você aqui. E venha sempre, seja sempre aqui na O convite podcast. tá aberto aí. Beleza, só para finalizar, doutor, o senhor quer deixar algum recado, alguma orientação? Vamos lá. Eu acho que a reforma tributária não tem volta. Ela veio para ficar. Ela vai cair no colo do próximo governo. Ela é profunda, ela é técnica. O texto de ontem são 595 páginas. Recomendo que todos se debrucem sobre ela. Em especial com a profunda modificação que haverá nas nossas vidas, que é o split payment, que ninguém tem olhado, ninguém tem estudado, e ela muda tudo. Então aprofunda, verifica, faça o seu planejamento, porque é uma frase que eu digo sempre, muito antiga, que é a seguinte: o imposto que você não conhece, sua empresa paga. Então conheça, para poder se adequar a isso, essa é a mensagem que eu deixo. Quer deixar aí o Instagram, seu Instagram, seu... TikTok, Piraci Oliveira ADV, e o meu blog é piracioliveira.blog. Uma honra. Obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu.